Olá, amigos do canal, sejam bem-vindos. Hoje vamos estar compartilhando com vocês mais um episódio do nosso quadro Éramos Dois. Se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Eu sou o Jamil da Euseli. Eu sou Euseli do Jamil. E juntos nós estamos compartilhando a nossa trajetória. E nós queremos compartilhar com vocês hoje sobre o nosso noivado e até o nosso casamento. Estamos então no ano de 79, quando chegamos em Sorocaba, e a grata surpresa que Deus preparou para nós, que você ia para São Paulo, mas Acabei indo para Sorocaba. acabou indo para Sorocaba. Nós já comentamos isso no vídeo anterior. Se você não viu, dá uma olhadinha lá que você vai saber então como Deus preparou o caminho para nos unirmos, estarmos juntos em Sorocaba. Ali foi o meu primeiro trabalho e o único durante o período que ficamos em Sorocaba, uma companhia de manutenção de aeronaves. Tenho boas lembranças dali, e também uma lembrança bastante triste, que foi o incêndio, né? Um incêndio na empresa, realmente destruiu bastante todas as instalações, e eu fiquei muito triste porque eu tinha feito um trabalho bastante árduo na área de contabilidade, que era o que eu fazia, e perdi todo o trabalho, e depois recuperar todas as informações e fazer toda a parte contábil começando do zero. Não só isso, mas o milagre que Deus operou, porque eu lembro que foi um tambor, né, de barril de thinner. Exatamente, explodiu, exatamente, né? Era um tambor, na verdade, com produtos químicos, e era thinner, e realmente houve uma explosão. E eles estavam no escritório na parte de cima, e era o horário do almoço. Eles saíram para o almoço, e assim que vocês saíram, acho que 15 minutos depois, explodiu tudo, né? Aconteceu tudo. Quando ele volta para a sala dele, só encontrou as cinzas e as estruturas metálicas da minha mesa, da minha cadeira, enfim. Um livramento de Deus, já do propósito de Deus naquela época. Até com os meus documentos. Eu lembro também que dificilmente eu fazia aquilo, mas naquele dia, por alguma razão, eu saí com os meus documentos, não deixei na gaveta como eu sempre fazia, então não tive problemas depois com documentos queimados, não, graças a Deus. Foi um milagre de Deus, né? E falando em milagres, também nessa mesma época, você trabalhava com... Tinha um amigo, né, que tinha acabado de entrar, que você tinha recrutado, né? Um dia você estava no ponto de ônibus para ir para o trabalho, e ele passou de moto. E quando ele passou de moto, viu que ele estava no ponto do ônibus, ele parou para... Me deu uma carona. Deu uma carona. Não andaram nem 5 minutos na avenida. Não chegamos no trabalho. Não chegamos. Foi um acidente, uma pancada muito violenta numa carreta, nem foi no para-choque, foi no pneu. E realmente eu lembro que eu saí voando por cima e caí do outro lado, no meio fio assim, num gramado. Eu caí em cima de um gramado, e o rapaz que estava na moto, né, o que me deu a carona, recebeu todo o impacto. Já um carro parou, e ali colocamos no carro, corremos para o hospital. A primeira coisa que eu fiz quando eu levantei do chão, eu passei a minha mão no rosto. Olhei, não tinha sangue. Falei, estou bem. E olhei o rapaz todo ensanguentado. E infelizmente ele não resistiu chegar ao hospital. Faleceu no caminho. Foi algo muito triste que aconteceu, mas ao mesmo tempo foi mais um milagre de Deus na sua vida, né? Deus durante esse tempo, né? Deus me livrou. Falando em milagre, em livramento de Deus, tem mais uma história também. Mas isso quando eu era bebê, eu era criança bebê, eu não lembro de nada disso. Eu sei pelos sinais que eu tenho no corpo e pelas histórias que eu ouço. Eu nem caminhava, eu era tão pequeno, né, que eu só gatinhava. E conta a história de que eu puxei uma panela de feijão fervendo, feijão quente, sobre a minha cabeça, e eu fui parar no hospital e fiquei 3 meses internado. A mãe dele conta, né, que ficou 3 meses. Fiquei 3 meses internado. Então eu... Primeiro livramento já, né? E quantos outros, né? Livramentos de Deus, quantas coisas Deus fez e já tinha esse propósito na nossa vida. Então foi essa experiência bem triste do incêndio na companhia que eu trabalhava, esse acidente que o rapaz infelizmente veio a falecer.
E nesse ano 79, depois, bom, a vida continuou. Fazendo faculdade, estudando, né? tudo isso. E 80 foi, então, nosso noivado, né? Porque nós estávamos caminhando já com propósitos determinados, já sabíamos o que queríamos, né? Como namorados, e sabíamos que o próximo passo era o noivado. E então marcamos o noivado, né? Sim. Marcamos o noivado justamente no dia do seu aniversário, né? Em dia 5 de outubro de 1980. Então, né? Vamos fazer 40 anos daqui a pouco de noivados. 40 anos de noivado. E foi uma cerimônia simples, mas muito significativa, né? O pastor presente, os nossos pais, os votos, a colocação da aliança, né? Um momento mesmo de consagração e de pedir... E compromisso diante de Deus, né? Compromisso pedindo a bênção de Deus para nós. Essa etapa de preparação para o casamento. E é interessante porque nesse tempo de espera e de pedir a Deus... que Deus fosse confirmando realmente o que Ele tinha para nós, se era realmente essa a vontade de Deus antes do noivado. Deus me deu assim um verso, uma palavra na Bíblia. Eu tinha ido num retiro e o pastor disse: quando Deus te dá uma palavra, você personaliza ela para você, né? E eu estava pedindo assim a Deus a confirmação realmente do homem, do tipo do homem que Deus tinha para mim, né? E às vezes as meninas falavam, né? Você tem que, eu quero alto, bonito, que tenha um bom emprego, que tenha isso, que tenha aquilo. Que tenha dinheiro. E eu nunca pensei nada disso, nunca ficava focado nisso, porque eu achava que o propósito de Deus vai muito mais além do que as coisas que se perde, se ganha, que um dia tem, outro dia pode não ter, né? E foi interessante porque Deus falou comigo justamente nesse texto de Timóteo, e o versículo de 1 Timóteo 3, do 2 ao 4. E eu personalizei esse versículo para mim. Eu escrevi assim, né? A visão de fé de Deus que Deus deseja e que eu creio para o meu esposo. É necessário, portanto, que você, Jamil, seja irrepreensível. Somente meu esposo, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordial, inimigo de contendas, não avarento e que governe bem a nossa casa, criando nossos filhos sobre disciplina com todo o respeito. E é interessante porque esse versículo, ele veio assim se cumprir na íntegra. Porque na época eu nem sabia que um dia... Que peso colocou para mim e eu nem sabia, hein? Nem que sabia, responsabilidade. E eu me apropriei desta promessa, do que Deus tinha para mim, né? Que muitas vezes as pessoas dizem do tipo de homem, qual é o tipo de homem que Deus tem pra gente, qual é o tipo de mulher que Deus tem para você, né? Então, o que Deus tem? Está na palavra dele mesmo, né? Muitas vezes eu via muitas pessoas antes de casar. Eu observava muitos casais e eu dizia assim: se for para casar e viver como esse casal vive, eu não quero me casar. Olhava às vezes outro casal que era andando um lá na frente, outro atrás, e eu dizia: para casar desse jeito, para quê, né? Se casar, né? Às vezes eu via o marido, a esposa com grosseria, com o outro no trato, eu dizia assim: para que casar desse jeito? Não vale a pena, né? Viver desse jeito. Se for para casar desse jeito, eu não quero. Então, eu vi que realmente o que Deus tem pra gente está confirmado na sua palavra, porque o tipo de homem que Deus tem pra gente, o tipo de mulher está na palavra. Então, a gente deve buscar e colocar realmente nas mãos de Deus. E se apropriar da promessa. Apropriar da promessa. Eu não sabia disso. Eu tenho ainda escrito esse cartãozinho aqui, ó. Vou mostrar aqui já. Eu tenho ainda esse cartão escrito à mão e personalizado. Olha, e Deus é fiel, né? Quantos anos já isso? Bom, eu procuro, na medida do possível, atender essa lista. É interessante não porque... Não posso, não consigo, mas alguma coisa é por pura graça e misericórdia de Deus. Não tem outra maneira, né? E na época, jamais saberia que um dia ele viria a ser pastor, né? Não, então, isso veio a se completar tudo isso aqui, né? De que ensine, do ensino e tudo, dom do ensino e tudo, né? Amém. Como eu disse, isso, graça e misericórdia de Deus. Não tem outra explicação. Deus é fiel e Ele honra quando você confia e que você quer honrar Ele realmente. Exatamente. E por falar em honrar, daí nós ficamos noivos, então, dia 5 de outubro de 80.
né? E daí já começamos a trabalhar no projeto casamento. Projeto de A partir casamento. daí. E no projeto do casamento, quem casa quer casa, né? Exato. Então nós orávamos e tínhamos isso em mente de comprar uma casa, de ter o nosso começar, espaço, né? Começar o nosso espaço, e Deus nos abençoou. Deus nos honrou mesmo, honrou, porque se nós honrou. fôssemos ver as condições, não tínhamos as condições. Não, mas não, foi não. um presente de Deus mesmo, de quando a gente tem uma meta e tem um propósito, Deus honra, porque E aqui tem um detalhe interessante. Tinha uma coisa que você tinha, que não queria sair de perto da mãe, de perto do pai. Então procurava casas, né, na redondeza, na né? redondeza, Perto de onde eles moravam. procurava nos jornais, nas imobiliárias, enfim, todos os contatos, mas num raio de, sei lá, poucos quilômetros de onde morava, na verdade, né, com o pai e com a mãe. E Deus, pois, nos honrou realmente A quadras. a quadras. Então nós compramos a nossa casa realmente a quadras de onde você morava. E foi uma benção, uma experiência bonita, porque nós, todo domingo, nós pegávamos o jornal Cruzeiro do Sul, né? Que naquela época a gente procurava a casa por jornal, né? Exatamente. Qualquer coisa era por jornal. Nosso lazer, classificados. nosso lazer de domingo à tarde era pegar a página dos classificados e buscando casa. E no que nós estávamos buscando uma casa, alguém tocou no portão, bateu, e essa pessoa perguntou: vocês estão procurando uma casa para comprar? Eu soube que vocês estão procurando casa para comprar, eu estou vendendo a minha. E nós acompanhamos esse senhor que morava ali a quadras, né? E acompanhamos, e ali mesmo, nesse dia nós dissemos: nós vamos ficar com a casa. Sem saber como, não tínhamos a menor ideia, mas é por fé mas pelo entusiasmo, a vontade de casar também, tudo isso. Sim, dissemos o sim, né, para esse senhor, depois corremos atrás dos recursos, dos documentos, enfim. Nós já trabalhávamos e tudo que a gente ganhava, a gente juntava com esse fim da casa. Inclusive até os presentes de aniversário, de Natal, Dia dos Namorados nesse ano, nós tínhamos feito um propósito que nós não daríamos presente, não gastar um com o outro. Mas sim juntar para a compra da casa. O carro que nós ganhamos, né, nós comentamos que meu pai deu um carro de presente, que vendemos esse carro, que foi parte também da entrada, né, da compra da casa. Então, nós tínhamos naquela época o que se chamava plano de expansão, né, de telefone. Linha telefônica. Você tinha que comprar um telefone, pagava quase 4 anos para depois ser sorteado e instalar o telefone. Vendemos o plano de expansão. Nós tivemos que vender o plano que já estava quase para ser instalado. Mas valeu, porque compramos a casa, né? Então foi algo interessante. O esforço. E, bom, isso foi já no começo de 81? De 81. Daí foi uma corrida contra o tempo. Isso já foi no começo de 81 e foi uma corrida contra o tempo. Porque a casa que nós compramos, ela estava em construção ainda, né? Vocês vão ver as fotos. Ela estava em construção, então nós tínhamos que terminar a casa para poder... até julho, nós tínhamos um prazo de terminar a casa, então foi uma correria contra o tempo. Como nós marcamos o casamento para julho e precisávamos deixar a casa em condições, né? De não terminar completo, mas realmente o básico necessário, né? Adiantar um pouco, porque já estava em construção. Mas foi possível, deu tempo e nos casamos e fomos já para nossa casa, né? Então, uma bênção realmente, uma bênção para nós. Então, com a graça de Deus, realmente casamos já com a nossa casa, né? E que era o que nós queríamos, um sonho realmente de ter a nossa casa, né? Nós fomos comprando os móveis adiantados, a gente comprava uma parte, comprava outra, que naquela época as casas não vinham com nada. Bom, não sei, no Brasil até hoje, né? Mas coisa bem de jovem apaixonado, querendo casar. Qual foi o primeiro que nós compramos? Um jogo de sofá. Nós passando pela rua, passeando, nós vimos um sofá na vitrine. Nós falamos assim, esse sofá vai ser nosso. Esse é nosso. Compramos esse sofá, ele ficou guardado, né? Durante tempo. Quando nós compramos o sofá, a gente não estava noivo ainda. Então ficou muito tempo guardado, quase 2 anos, né? Tanto tempo assim? Sim.
Então, isso eu não lembrava, que era todo esse tempo. Então foi bem interessante, porque era o sofá do nosso sonho que a gente tinha. As cores que a gente gostava. Algo simples, que seria hoje algo tão simples, mas na época pra gente era bem significativo. Muito emocionante. Sim. Mas vamos falar do casamento então. Por fim, marcamos para julho de 81, né, uma data que encaixou para nós, dentro de todas as circunstâncias do momento e tal. Marcamos para julho de 81. Casamos na primeira igreja em Sorocaba. Primeira Igreja Presbiteriana Independente. Isso. Na rua 15 de novembro. Isso, a primeira IPI. Na 15 de novembro em Sorocaba. Um prédio antigo ainda, né? Que hoje está remodelado. Exatamente. E a festa nós fizemos em um clube chamado Clube Democrata de Malhas. Então, acho que nem existe mais esse clube. Não sei, nunca mais ouvi falar também. Faz tanto tempo que saímos de Sorocaba, né? Mas lembramos bem do Clube Democrata de Malhas. No casamento tinha muita gente. Sim, muita gente. Isso realmente eu lembro com muito carinho e com um certo orgulho, né? Coral, quarteto, coral, um quarteto, uma cerimônia muito bonita. Músicas lindas. Pena que naquela época não tinha vídeo assim como temos hoje. Não temos vídeo, só agora, temos fotos, né? O pastor Uriel e o pastor Epaminondas, né? Os dois fizeram a cerimônia. Né? Uma cerimônia bonita. Pastor Uriel pregou em Mateus capítulo 6, né? Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E um texto aparentemente não comum para um casamento, mas foi uma mensagem que valeu e tem efeito. Tem sentido e significado até hoje. Deus sabe que a gente ia precisar desse texto durante a nossa vida. Exatamente. Não, e da festa, né? Da celebração da festa, também temos algumas lembranças não tão agradáveis, né? Lamentavelmente, foi uma festa anormal, porque quando estávamos felizes, celebrando, e realmente muita gente também, fico feliz porque o pessoal realmente atendeu ao nosso convite, né? Vieram muita gente. Mas no meio da festa, algumas pessoas, costumes, não sei se ainda existe esse costume. Espero que não exista esses costumes. Esse costume hoje, mas na época era costume, as pessoas faziam brincadeiras e para mim, brincadeiras de mau gosto e realmente se organizaram, se prepararam alguns. Na hora do tradicional corte de gravata, né? Que cortava a gravata para arrecadar dinheiro para o noivo viajar, essas coisas. Isso. Eles estavam com ovos para esmagar e espremer ovos na minha cabeça. E conseguiram. Achataram um ovo na minha cabeça. E quando eu senti que esmagaram um ovo na minha cabeça, realmente aquilo para mim foi uma coisa que me tirou do sério. Eu sei que eu fiquei nervoso, eu falei algumas coisas e realmente perdi a compostura. Eu acho que a única vez que eu vi ele nervoso na vida dele. Eu acho que eu nunca tinha antes uma situação assim de eu realmente perder, sair do sério, e depois também acho que nunca tive outra. Graças a Deus. Foi realmente um momento muito chato, que eu realmente fiquei muito nervoso, falei talvez o que eu não deveria ter falado. E o pior de tudo é que aí acabou a festa. Estragou a festa. Sim. Realmente acabou tudo. Nós tivemos que sair rápido da festa e não tiramos as fotos e tudo que deveria tirar, né? Nem o churrasco eu pude aproveitar, hein? Até hoje nunca ninguém se manifestou com relação a isso, de quem fez, o que não fez. Estão todos perdoados. Claro. Isso não afetou a nossa vida e nem tirou a nossa felicidade. Para nada. Mas ficou essa lembrança, né? E que a gente, quando comenta, a gente lembra, né, da nossa festa de casamento, teve esse marco triste. Mas enfim, é história. Nós estamos aqui contando aquilo que é história, então já ficou, e isso realmente não afetou para nada. Não afetou a nossa vida. Não, muito pelo contrário, nós realmente agradecemos. Porque nós casamos com a bênção de Deus, não dos homens. Exato. Então, foi muito bom. Nós fomos daí, viajamos para Serra Negra, né? Claro. Uma semana muito boa, muito maravilhosa. Abençoada. Né? Já voltamos em Serra Negra nos nossos 25 anos.
e pretendemos voltar agora nos 40. Que Deus nos ajude, queremos voltar a celebrar os 40 outra vez em Serra Negra. Negra. E tem muitas outras histórias que poderíamos passar o dia contando. Muitas coisas para contar. Né? Mas aí começa a nossa jornada já como casados. Como casados, E vamos deixar isso para o próximo vídeo. Sim. Ok? Então, se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso, porque poderá ver o que já postamos e receberá os vídeos que estaremos postando daqui para frente. Sim. Dá o seu like, compartilhe e até a próxima! Até a próxima!